Igreja Batista Koinonia. Uma igreja que cresce com você. Acesse batistakoinonia.com. Amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu queria compartilhar com os irmãos uma canção que a gente compôs alguns anos atrás, eu e minha esposa. E a gente compartilhou essa canção no PG do pastor algumas vezes, né? Então hoje eu queria compartilhar com o restante da igreja. O título da canção é Deus é Fiel. E como nós estamos estudando a respeito de adoração, e apesar de muita gente confundir adoração verdadeira com mera expressão de adoração, porque a música, eu como compositor, ao longo do tempo fui entendendo isso, que a música, ela é uma expressão da verdadeira adoração que flui do nosso coração. E ela se expressa no dia a dia, mais do que num momento congregacional. A verdadeira adoração é o caminhar com o Senhor em submissão a Ele e reconhecê-lo como nosso pastor. Então eu queria compartilhar essa canção que fala um pouco a respeito disso, de que o Senhor é o nosso pastor e é fiel em todas as circunstâncias. Eu vou cantar a primeira vez, depois vocês cantam comigo, tá? Deus é fiel, seu amor se renova a cada manhã. Suas mãos me seguram e me guiam em paz. Em seu amor, Ele me faz descansar. E em segurança me faz caminhar. É o meu pastor que sempre perto está. Não temerei, pois sua mão nunca me deixará. Estou certo que sua bondade e amor sempre me acompanharão. Nada temerei, Ele é fiel e para sempre é o meu pastor. É bem fácil, não? Vamos tentar cantar juntos? Queria convidar você a cantar, a louvar o Senhor com essa canção. Deus é fiel, seu amor se renova a cada manhã. Suas mãos me seguram e me guiam em paz. Em seu amor, Ele me faz descansar. Segurança me faz caminhar. Por quê? É o meu pastor que sempre perto está. Não temerei, pois sua mão nunca me deixará. Estou certo que sua bondade e amor sempre me acompanharão. Nada temerei, Ele é fiel e para sempre é o meu pastor. Em seu amor, Ele me faz descansar e em segurança me faz caminhar.
deixará. Quero ouvir você. Estou certo que sua bondade e amor sempre me acompanharão. Nada temerei, Ele é fiel e para sempre é o meu pastor. Estou certo. É o meu pastor. Glória ao nome do Senhor. Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. O nosso Deus é fiel. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Como foi dito, este mês nós estamos compartilhando a palavra de Deus com vocês sobre o tema adoração, porque nós entendemos que nós fomos formados por Deus para sermos adoradores. Amém, querido? Deus, Ele não busca adoração. Não, Deus não busca adoração. Deus busca adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo passado aprendemos como uma mulher algumas características do adorador. Também compartilharam conosco também alguns princípios básicos da adoração. E a gente entendeu, queridos, que lendo a história da mulher samaritana, que foi falado já hoje, na leitura de abertura do culto, nós entendemos que a adoração, não existe um local apropriado para lugar sagrado para a adoração. Não existe. Você adora a Deus onde você estiver. É a atitude do seu coração que vai dizer se você é ou não um adorador. Amém, amados? Deus conhece o seu coração. E você pode vir aqui à igreja, você pode levantar a sua mão, você pode cantar, como foi dito, você pode celebrar, pular, mas se não houver uma atitude sincera do seu coração, fica difícil Deus receber esta adoração. Adoração, você adora a Deus em casa, você adora a Deus no seu trabalho, você adora o Senhor em tudo quanto é lugar, porque está dentro de você essa atitude de um adorador. Tudo que você faz que alegra o coração de Deus é adoração. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Também aprendemos que a adoração sem entendimento não tem sentido. E a gente sabe que nós viemos de uma cultura onde nós reuníamos em um determinado local e nós até cantávamos. Há um Deus que para nós é desconhecido porque nós aprendemos a cantar para Ele. Essa é a cultura brasileira. Nós cantamos, nós falamos e na verdade se torna palavras repetidas e nós entendemos, achamos que isso é adoração. Adoração tem muito a ver com relacionamento, com conhecimento. Você não pode adorar um Deus que você não conhece, querido. Entenda isso. Mas graças a Deus que Deus nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos alimentar desta palavra e conhecer o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você nesta noite aquilo que alegra, que agrada o coração de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. A Bíblia fala de tantos homens que tiveram atitudes de adoradores. Tantos homens. Poderíamos citar vários homens e mulheres. E hoje eu quero falar um pouquinho deste homem. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Você encontrou? Diga amém. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas de dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Aleluia, você pode dizer aleluia. Deus faz aliança com adoradores, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o quanto Deus lhe ordenara. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti mais uma vez. Glorificamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Como sempre digo, Senhor, a Tua palavra por si só fala aos nossos corações. Mas, Pai, como o Senhor nos ama tanto, ó Deus, e o Senhor tem misericórdia de nós, usa-nos, Deus, para falar mais uma vez ao coração do Teu povo, ao coração da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Queridos, é muito gostoso estudar a palavra de Deus. E na palavra do Senhor, nós encontramos, como disse, homens, mulheres, que tiveram vidas que agradaram o coração de Deus. Eu diria que fizeram Deus, segundo o Rick Warren, que fizeram Deus sorrir. Porque quando Deus olha para uma pessoa que tem no fundo da sua alma um sentimento, um desejo de adorar a Deus, isso alegra muito o coração de Deus. A gente já falou um pouquinho sobre isso nos domingos passados, sobre a sinceridade do nosso coração. Deus, Ele não está preocupado da forma que você se apresenta, se você se apresenta com palavras bonitas, se você canta muito bem ou se você toca muito bem. Não, Deus não está preocupado. Então, embora isso é importante, é claro, a gente tem que fazer para Deus com excelência. Nós temos que servir a Deus com excelência. E se nós podemos fazer isso, vamos fazer. Mas infelizmente existem pessoas, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas existem pessoas que não fazem com a motivação sincera no seu coração. E isso não agrada o coração de Deus. O texto que nós lemos nesta noite fala de um homem chamado Noé. E vejam, queridos, que a época em que Noé viveu era uma época muito complicada. Talvez tão parecido como os dias de hoje. Tanto era complicado que Jesus faz referência lá em Mateus no capítulo 24, em relação à vinda dele, quando ele virá para buscar a sua igreja. Jesus, ele faz referência aos dias de Noé. Jesus, ele fala, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Queridos, vejam que Noé estava passando por uma dificuldade terrível. A humanidade estava corrompida, estava cheia de violência, que não é diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje, amados. Mas interessante é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vimos o texto que foi lido em João no capítulo 4, que Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Deixa eu dizer uma coisa para você, desde a antiguidade, Deus, ele procura verdadeiros adoradores.
E Deus não vai cessar de procurar verdadeiros adoradores enquanto os verdadeiros adoradores não forem arrebatados. Porque no dia que os verdadeiros adoradores forem arrebatados, não tem por que Deus olhar para a terra e procurar adoradores, porque os adoradores que estiveram aqui na terra serão arrebatados. E se você deseja ser arrebatado, diga amém. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Noé estava em uma situação bastante complicada, mas quando Deus olha para aquela sociedade, para aquele povo, Ele encontra no coração de Noé sinceridade, Ele encontra no coração de Noé pureza, Ele encontra no coração de Noé uma pessoa que olhava para Ele, que desejava-o. E o adorador deseja Deus, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus olha para Noé e satisfaz o coração de Deus. E Deus então resolve mudar a história desta humanidade. Ele chama Noé, ele conversa com ele. Aleluia. Querido, a Bíblia fala que Noé achou graça diante do Senhor. Quando Deus olha para você, o que é que vai no coração de Deus? Quando Deus olha para a sua família que Deus te deu, o que é que vai no coração dele? Quando Deus olha para você lá no seu trabalho, o que é que gera no coração de Deus? Pense bastante. Quando você está sozinho no seu quarto, ninguém está vendo, o que é que gera no coração de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Porque adoração é estilo de vida. Eu sou adorador sozinho, eu sou adorador em multidão, entenda isso. Nós temos que ser adoradores onde o Senhor nos colocar. E Noé, então, ele é chamado, ele é atraído, ele atrai Deus. Oh, aleluia! Noé consegue atrair o coração de Deus, Noé consegue atrair os olhos de Deus, Noé consegue atrair a paixão, a graça de Deus. E Deus então chama Noé, fala: Noé, louvado seja o nome do Senhor. Olha, Noé, eu vou mudar a história do povo, eu vou mandar um dilúvio. Queridos, Noé, ele para e ouve a voz de Deus. Sabe por que Noé, ele foi achado, Deus achou graça no coração dele? Porque eu entendo que Noé amava a Deus acima de todas as coisas. Entenda isso. Mas uma característica do adorador é quando ele ama a Deus acima de todas as coisas. E o Senhor Jesus, Ele usa isso como mandamento. Ele diz: olha, ame a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Deus, Ele nos chama a responsabilidade. Queridos, é bem verdade que nós amamos tantas coisas neste mundo. Nós amamos a nossa família, nós amamos o nosso trabalho, nós amamos a nossa igreja. Amém, amados? Nós amamos a nossa igreja, mas também nós amamos algumas coisas supérfluas. Essas coisas não podem ser prioridade na nossa vida. Quero que você entenda, Deus tem que estar acima de todas as coisas na sua vida. Aleluia, essa é uma característica do adorador, é quando Deus, Ele é soberano na sua vida, querido. Quando Ele é soberano, quando nós o amamos com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Isso se resume em relacionamento. Não tem como eu ser um adorador se eu não me relaciono com Deus. E eu sempre digo aqui na igreja, nós valorizamos aquilo que nós gastamos mais tempo. É verdade. Se eu gasto mais tempo em uma internet, é porque aquilo tem um grande valor para mim. Se eu gasto tanto tempo em uma televisão, é porque aquilo tem um valor para mim. Mas se eu gasto tempo na presença de Deus, Ele tem um valor imensurável para a minha vida. Não dá para dizer que eu amo a Deus acima de todas as coisas se eu gasto o mínimo de tempo com Ele. Ei, não vamos ser hipócritas. Vamos ser autênticos. Vamos ser verdadeiros. É bem verdade que você trabalha, é bem verdade que você tem família, mas eu acredito que o seu coração, onde você estiver, pode estar cheio de Deus. No seu trabalho, você trabalhando ali, você pode estar cheio de Deus, aleluia. Na sua casa, no metrô, você pode estar cheio de Deus. E conversando com as pessoas. Até porque a boca fala que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Deus, aleluia, só vai sair coisa boa, que vai edificar, que vai transformar vidas. Noé, ele amava a Deus acima
de qualquer coisa. Ele tinha um relacionamento com Deus, e por isso que Deus olhava para Noé e tinha prazer em olhar e se relacionar com ele. Querido, Deus, ele deseja se relacionar conosco. Deus, ele deseja olhar para você e falar: filho, eu quero ter momentos íntimos contigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero falar contigo, eu quero que você me ouça, eu quero andar com você, eu quero brincar com você, eu quero andar abraçado. É esse Deus que eu conheço, que eu sirvo, irmãos. É um Deus que anda abraçado comigo, é um Deus que eu posso sentar na calçada e conversar com ele, é um Deus que eu posso tomar banho, estar tomando banho e conversar com ele, é um Deus que eu posso estar trabalhando, correndo e tal, e estar conversando com ele, porque ele é um Deus presente nas nossas vidas, e ele deseja isso. Não ache que esse Deus é aquele Deus que você adora, onde ele fica lá no céu, e você está aqui, você tem que fazer algumas regras e tal, cumprir algumas coisinhas, e ele está lá no céu só dizendo assim: não, vai, não. Deus, irmãos, ele é tão bom, ele tem tanto desejo de se relacionar com você, que ele desce, ele enviou o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós, para ter uma intimidade, um relacionamento íntimo com cada um. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Noé, ele amava a Deus, mas também Noé, e é algo que agrada muito o coração de Deus, queridos, é quando nós confiamos no Senhor, é quando nós confiamos nele. Deus chama Noé e fala: Noé, você vai construir um barco. E que barco, queridos? 300 côvados será o comprimento, de 50 de largura e de altura 30, terão 3 andares. Vejam, amados, nunca alguém havia construído um navio, um barco, uma arca daquele tamanho. Noé poderia chegar para Deus e falar assim: Deus, mas para quê? Para quê construir um barco? Aí Deus fala assim para ele: Noé, é porque eu vou mandar chuva, vai cair água do céu. Oh Deus, espera aí, nunca caiu água do céu. Eu sei que sai um vapor da terra que rega toda a terra. Agora mandar água do céu, isso nunca aconteceu. Espera aí, vou construir um navio? Ok, Deus, são centenas de quilômetros longe do oceano, quem é que vai levar esse navio para lá? Eu? Vou colocar nas costas um navio desse? Eu não tenho condições para isso? Não. Sabe, queridos, existem coisas que Deus manda nos fazer, e eu vou dizer para você: apenas confie nele. Noé, Deus achou graça nele, porque ele, independente das circunstâncias, ele confiou em Deus, amado. Ele confiou em Deus, não fazia sentido tudo isso que Deus pediu para ele, mas ele falou: sim, Senhor, eu vou construir a arca. E a Bíblia fala que ele ficou 115 anos construindo uma arca. Ei, o adorador, ele sabe esperar em Deus. O adorador, ele confia em Deus. Talvez você esteja passando por um problema, por uma dificuldade, por uma enfermidade, que os médicos disseram: olha, não tem jeito, você vai ter que passar por isso e por aquilo. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você: confia, continue confiando em Deus, continue adorando o Senhor. Diga como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. Sabe, queridos, quantas vezes nós passamos dificuldades e queremos desistir de confiar em Deus? As marés são altas, as tempestades são imensas, mas eu quero dizer para você: quando você confia em Deus, independente das circunstâncias, você está adorando o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Poderia passar alguns minutos contando um pouquinho da história desta igreja, e muitos aqui já sabem quantas vezes nós chegamos no momento da história da igreja que parece que as coisas não iam dar mais certo, mas nós preferimos dobrar os nossos joelhos e clamar o Senhor, adorar o Senhor e confiar na sua promessa, na sua palavra. Querido, Deus já liberou palavra na sua vida, e eu quero dizer para você: continue confiando nesta palavra. Aleluia. Isso agradou muito o coração de Deus, confiar em Deus
é um ato de adoração. Quando você confia em Deus, entenda isso, você está adorando o Senhor, você está buscando o Senhor e adorando, entregando a sua vida a Ele. Outro ato que nós podemos ver que isso alegra muito o coração de Deus, é quando nós obedecemos o Senhor, incondicionalmente. Noé não questionou Deus, Noé simplesmente obedeceu. Simplesmente obedeceu. Nós estamos estudando nos pequenos grupos, uma série de estudos sobre o cuidado, sobre a mutualidade. E todos esses estudos são aproximadamente, que o apóstolo Paulo fala sobre mutualidade, são aproximadamente 35 a 36 mutualidades. Ou seja, uns aos outros. E Deus, Ele fala no coração do adorador: perdoe. Perdoar, querido, é uma decisão, mas perdoar é uma atitude de um adorador. O Senhor nos ensina a obedecer a sua palavra, e quando Ele diz, suporte o seu irmão, dê suporte para aquele que está fraco, isso é uma atitude de adoração. Quando Ele diz, ame uns aos outros, é atitude de adoração. Pastor, mas eu tenho que amar, tem que amar sim, porque atitude de adoração é a obediência à palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente só quer fazer aquilo que é prático, aquilo que é fácil, mas a adoração, ela determina a obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Quando você obedece a Deus, você abre mão dos seus desejos, você abre mão da sua razão, para obedecer àquele que conhece o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Só que a gente vive num presente, olhando para o passado, e a gente esquece de olhar para o futuro, querido. E quando a gente deixa de olhar para o futuro, a gente não consegue obedecer o mandamento, as palavras do Senhor. Noé, ele obedeceu incondicionalmente o nosso Deus. Ele não questionou, ele falou, sim Senhor, eu vou construir 120 anos construindo a arca. Imagine quantas pessoas chegaram para Noé e falaram, Noé, o que você está fazendo? Não, estou construindo a arca porque Deus vai mandar água do céu, vai ter um dilúvio. Quantas pessoas tentaram desanimar Noé? Durante 120 anos aproximadamente, 115, 120 anos aproximadamente. E ele permaneceu ali, obedecendo a palavra de Deus. Eu oro nesta noite para que o Senhor fale ao seu coração. Se existe algo na sua vida que você precisa obedecer a Deus e tomar atitude, quando acabar esse culto hoje, você se levante e faça isso. E obedeça. Obedeça. Isso alegra o coração de Deus. Noé, então, ele constrói a arca, leva a sua família para dentro da arca. E agora? E os animais? Como que eu vou fazer para levar os animais? Deus encaminhou os animais. Noé só teve o trabalho de colocá-los dentro da arca. Olha como Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fica então ali e fecha a arca. A Bíblia fala que Deus fechou por dentro e por fora. A arca estava fechada por dentro e por fora. E começaram então a cair águas sobre a terra. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. O povo talvez ficava maravilhado das águas caírem sobre a terra. Mas os dias foram passando e as águas foram aumentando. Aquelas pessoas que zombaram de Noé, aquelas pessoas que viviam uma vida violenta, de longe de Deus, separados de Deus, diz a palavra que todos eles pereceram. Mas por causa da adoração de Noé, Deus olha para aquele homem, encontra graça na vida dele. Deus então resolve preservar toda a sua vida e da sua família. Aleluia! Passam-se 40 dias, 40 noites, depois as águas param e começam a se abaixar. Ficam ainda mais alguns dias, vários dias dentro da arca, queridos. Até que um dia Noé solta uma ave, a ave não volta mais. Então ele entende que as águas baixaram. E ele então abre a porta da arca. E você sabe qual é a primeira coisa que Noé faz?
quando ele desce da arca, ele levanta um altar e sacrifica ao Senhor. A adoração era prioridade na vida daquele homem. Entendam isso, querido. A adoração tem que ser prioridade na nossa vida. A adoração tem que ser prioridade na sua vida, querido. As demais coisas serão acrescentadas. Entenda isso. A adoração tem que ser prioridade na sua vida. E como foi falado aqui, a adoração não é só cantar, é estilo de vida. É tudo aquilo que você faz, que alegra o coração de Deus, que faz Deus se alegrar. Noé, então, ele desce da arca. Ele faz um altar e adora a Deus. No versículo 20 do capítulo 8, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando os animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Agora leia comigo o versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro. Ou seja, Deus recebeu a adoração daquele homem. Glória a Deus. Queridos, capítulo 9, versículo 1. Vejam só, quando nós temos uma vida de adoração ao Senhor, olha o que acontece. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Querido, quando nós alegramos o coração de Deus através das nossas atitudes, o Senhor também derrama bênçãos sobre nós. E eu concluo minha mensagem hoje dizendo para você: Noé, ele tinha algumas habilidades. Talvez ele não era um excelente, um exímio construtor de arca, mas ele correu atrás, ele construiu a arca, Deus o ajudou, Deus o capacitou. Quantas habilidades você tem que você pode utilizar para louvor e para a glória do nome do Senhor? Você tem muitas habilidades, e você precisa usar essas habilidades para adorar a Deus, para celebrar o nome dEle. Entenda isso. Você tem uma voz linda, não somente para cantar, mas para falar do amor de Deus. Você tem braços fortes, que pode ajudar a levantar os fracos. Você tem pernas, você tem pé, que você pode caminhar, ir atrás do perdido, ajudar alguém. Isso agrada ao coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Adoração também é sacrifício, querido. Entenda isso. Isso me faz lembrar Davi, quando ele desejou trazer a arca de volta para Jerusalém. A arca estava perdida, a arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Era a presença de Deus no meio do seu povo. E um dia Davi, ele tenta trazer a arca, ele não consegue, porque ele não sabia como que procedia, como deveria proceder. Então, ele entende que a arca, a presença de Deus, não poderia ser carregada de qualquer maneira. Ei, você é um adorador, você tem a presença de Deus na sua vida, você não pode carregar a presença de Deus de qualquer maneira, querido. As suas vestes precisam estar limpas, o seu coração precisa estar em Deus. Deus tem que assumir o centro do seu coração. Davi, ele entende tudo isso, então ele refaz como que ele deveria conduzir a presença de Deus. E ele então entende que quem deveria conduzir a presença de Deus não poderiam ser animais, ninguém poderia tocar, a não ser os levitas. E ele então entende isso, e ele vai lá na casa de Obed-Edom, então ele pega a arca, e ele então começa a carregar a arca, os levitas começam a carregar a arca em direção a Jerusalém. Eu quero que você entenda isso. E Davi, ele dava 6 passos, 1 com a arca, 2, 3, 4, 5, 6, então ele parava, e ali ele sacrificava, ali ele adorava, e depois que ele terminava de adorar, ele levantava, dava 1, 2, 3, 4,
davam 5, 6 passos, parava e adorava, e celebrava, e cantava, e jubilava-se na presença de Deus. Ei, o que eu quero dizer com isso? A sua adoração tem que ser contínua. Aleluia. A sua adoração não pode ser somente no domingo, querido. Ela tem que ser contínua. Ela tem que ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até a volta do Senhor Jesus, amém? Porque quando nós terminarmos de adorá-lo aqui, nós vamos adorá-lo lá na eternidade, para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus! Se coloque de pé nesta hora, querido. Você quer adorar o coração de Deus? Você quer alegrar o coração de Deus? Então o ame acima de todas as coisas. Tenha um relacionamento com Ele. Tenha um relacionamento íntimo com Ele. O Senhor está aberto a todos quantos desejam. Deus não se relaciona somente com pastores, com líderes, não. Deus se relaciona com todos aqueles que o buscam. Todos aqueles que o buscam. Talvez você está buscando um relacionamento mais íntimo com Deus. Confie nele, querido. Confie nele. Ele vai dizer para você: olha, então você vai ter que passar por isso. Então fala assim: não, eu vou porque eu sei que o Senhor vai comigo. Aleluia. Você vai enfrentar dificuldades. A gente enfrenta dificuldades na vida mesmo. Mas continue confiando no Senhor. Continue confiando em Deus. Talvez você tenha orado, buscado Deus, e as coisas parecem que não estão acontecendo. Continue confiando em Deus, querido. Oh, aleluia. Quando você menos esperar, as portas vão se abrir. Talvez o seu filho não está da forma que você gostaria que estivesse aqui na casa do Senhor, mas não desista de orar por ele. Continue confiando em Deus. Continue confiando em Deus. Aleluia, porque Deus fará a obra no coração do seu filho. Aleluia. Porque o seu filho, ele é um adorador. Talvez ele está procurando satisfazer alguma coisa, mas ele não vai encontrar, porque a palavra de Deus já foi pregada no coração dele, está ali dentro guardada. Aleluia. Confie no Senhor, obedeça ao Senhor. Obedeça. Aleluia. Tenha adoração como prioridade na sua vida. Use as suas habilidades para abençoar, para servir. Porque quando você usar as suas habilidades, saiba de uma coisa, você vai estar adorando a Deus. As suas habilidades foram dadas por Deus, não somente para você ganhar dinheiro, não, mas foi para abençoar muitas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos cantar. Enquanto a gente canta essa música, eu quero que você reflita um pouquinho naquilo que foi ministrado nesta hora. Eu preciso alegrar o coração de Deus. Aleluia, eu preciso amá-lo mais. Diga para o Senhor: Senhor, eu preciso te amar mais. Eu preciso confiar mais em Ti. Eu preciso ser mais obediente à Tua palavra. Eu preciso sacrificar a minha vida, colocar a minha vida no Teu altar e dizer que sou totalmente Teu, Senhor. Eu preciso usar as minhas habilidades para abençoar vidas e para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. 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 Pai, sei que os teus olhos, o adorador, quando ele tem intimidade com Deus, ele chama de Pai. Sobre a terra procura. Você pode chamar Deus de Pai, querido, porque Ele é o teu Pai. E Ele quer se relacionar contigo. Adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Aleluia. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da Aleluia. unção, e me faz segundo o teu coração.
Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Aleluia. O adorador, ele tem um altar. A sua vida é o altar diante de Deus. E eu quero te fazer essa pergunta: como é que está o seu altar diante do Senhor? Talvez o seu altar está quebrado. Talvez o seu altar necessita de uma restauração. Talvez o seu altar está destruído, está manchado, está vazio. Deixa Deus restaurar o seu altar de adoração nesta hora, porque você foi feito por Deus para ser um adorador. Entenda isso. Tudo que você tentar colocar no lugar da adoração, você não será bem sucedido. Não tem como nós queremos preencher a nossa vida com aquilo que foi reservado somente para o nosso Deus, que é o centro da nossa vida. Oh, aleluia. Aleluia. Você quer voltar a ter um relacionamento mais íntimo com Deus? Ou se você nunca teve, você quer ter? Aleluia. Eu quero orar pela sua vida, querido. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa confiar nele. Você precisa obedecê-lo incondicionalmente. Não tem porquê, não tem pra quê. É sim, Senhor, porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Não queira tentar ajudar Deus, dar uma mãozinha para Deus para resolver algo na sua vida. Não faça isso. Entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele. Descanse nele. Aleluia. E o adore. O adore. O adore. O adore. Exalte o Senhor. Use aquilo que Deus te deu para abençoar vidas. Use aquilo que Deus te deu para abençoar vidas. Aleluia. O óleo precioso da unção. Você quer restaurar o seu altar de adoração? Vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Você quer restaurar o seu altar de adoração? Vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Oh, aleluia. Quero contemplar teu rosto, Pai. Venha ungir. Venha restaurar o seu altar de adoração. Venha restaurar o seu altar de adoração ao Senhor. Oh, aleluia. Confie em Deus incondicionalmente. O obedeça. O ame acima de todas as coisas. O ame acima de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. É meu prazer ministrar Aleluia. 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 meu prazer ministrar Deus está restaurando o altar nesta noite. Aleluia. Aleluia. Verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Venha ungir minha oferta de amor. dou a ti meu coração, meu Deus, Achei em mim o verdadeiro adorador. Aleluia. Que esta unção que você está recebendo hoje, ela possa marcar a sua vida.
ela possa marcar um novo tempo na sua vida, ela possa marcar um novo momento na sua vida, aleluia. Que você possa entender que você foi chamado para ser um adorador, e adorar ao Senhor é onde você estiver, querido, é colocar Deus acima de todas as coisas, é confiar nele. Levante a sua cabeça, ande com a sua cabeça erguida, confiando no Senhor, o obedeça incondicionalmente, aquilo que Ele mandar você fazer, faça, libere o perdão, abençoe vidas, ame, aleluia, vá lá e ajude, aleluia, sirva, tenha o prazer, a alegria de servir, aleluia, aleluia. Crie o seu momento com Deus, querido, aleluia, aleluia, aleluia. Olha só, eu vou contar uma coisa tão simples para vocês, mas que eu tô tão feliz, gente, tão feliz, porque eu tenho os meus momentos com Deus pela manhã, e às vezes quando eu tenho que fazer esses momentos com Deus, eu tenho que pedir minha esposa para sair do quarto, para eu ter meu momento com Deus. E ela então pega o travesseiro dela, a coberta, e vai lá para o quarto dos meninos. E um dia eu falei, Deus, eu quero um dia ter, eu não quero incomodar minha esposa, eu não gostaria, eu queria deixar ela dormindo, descansando. Eu queria que o Senhor me desse um local para que eu pudesse te buscar, só eu e você. E do jeito que eu pedi a Deus, Deus me deu, querido. Semana que vem a gente vai estar mudando de apartamento. Lá tem um quartinho onde nós fizemos uma biblioteca, e ali vai ser o local que eu vou me deliciar na presença de Deus. Eu acredito que daqui uns dias vocês irão entrar naquele quartinho, e eu oro para que isso aconteça, que vocês sintam naquele quartinho não somente o perfume do pastor Paulo, não somente, mas o perfume do Espírito Santo naquele lugar, sabe? Porque a gente precisa de ter relacionamento com Ele. A gente precisa, busque um espaçozinho na sua casa, para que você tenha esse momento de intimidade, só você e Deus. E ali você vai entender o quanto você pode se relacionar com Ele, quanto você é importante para Ele. E aqueles momentos vão fazer Deus se alegrar muito com você, que Ele não vai resistir, Ele vai derramar bênção sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida, Pai, em nome de Jesus. Eu quero apresentar essas vidas que estão diante do Senhor agora. Eu sei que aqui existem altares que estão sendo restaurados, Pai. Aqui existem ministérios que estão sendo restaurados, ó Deus amado. Aqui existem pessoas que estão dizendo, Deus, eu preciso colocar o Senhor como prioridade na minha vida. O Senhor não tem sido prioridade, e a partir de hoje eu quero que o Senhor seja prioridade na minha vida. Existem pessoas aqui, Senhor, que estão falando para Ti, Senhor amado, nesta hora. Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti, perdoa pela minha falta de fé. Deus, visita o coração dessas pessoas. Tem pessoas que têm tantas habilidades que não têm colocado na Tua casa, na Tua presença, Senhor, e agora eles estão colocando. Em nome de Jesus, os abençoe, Deus. Senhor, os abençoe, Deus, os abençoe. E que a decisão deles, Senhor, seja firmada e honrada por Ti. Assim como o Senhor fizeste aliança com Noé, pelo fato dele andar em Tua presença, renova alianças nesta noite, Deus. Renova alianças nesta noite, Pai. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amém, querido? Deus te abençoe.